Se você tem doença renal crônica e só ouve o que não pode comer, este vídeo vai abrir a sua cabeça. Porque hoje eu vou te mostrar 3 alimentos que a ciência estudou e comprovou como protetores dos rins. E não é modinha, não é a minha opinião. São ensaios clínicos randomizados, meta-análises, com o maior nível de evidência que existe. E fica até o final, porque eu acredito que o último alimento você já deve ter em casa. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia com mais de 20 anos de experiência na área. Aqui no canal eu falo sobre nutrição baseada em evidência, sem achismo e sem radicalismo. Antes de eu falar sobre os alimentos, deixa eu te explicar por que a alimentação importa tanto na doença renal. E aí isso vai fazer mais sentido para você. Veja só, a doença renal é marcada por 3 grandes problemas: inflamação crônica, acúmulo de toxinas urêmicas que são produzidas no intestino e o rim não consegue eliminar, e o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é quando as células dos rins sofrem um desgaste exagerado. É como um ferro enferrujando. E os 3 alimentos que eu vou te mostrar hoje combatem especialmente a essas 3 questões da doença renal: acúmulo de toxinas urêmicas, inflamação crônica e estresse oxidativo. Alimento de número 1. Azeite de oliva extra virgem rico em polifenóis. Uma meta-análise publicada agora em 2026 com mais de 10 estudos compondo em mais de 1.000 pessoas com doença renal crônica encontrou que pessoas que realizavam a dieta do Mediterrâneo associada ao consumo de azeite de oliva extra virgem rico em polifenóis tiveram um menor declínio da função renal, uma menor inflamação, mais baixos níveis de ureia e melhor composição corporal comparado com pessoas com uma dieta tradicional e consumo de azeite de oliva tradicional. E o benefício foi mais evidente em pessoas em tratamento conservador, na doença renal crônica nos estágios iniciais e moderado, com taxa de filtração glomerular aproximadamente de 45. E esse estudo destacou esses resultados benéficos especialmente pelo uso do azeite de oliva rico em polifenóis. E o que são esses polifenóis, esses compostos fenólicos? São substâncias naturais presentes no azeite com função antioxidante, com função anti-inflamatória, protetor cardiovascular e renal. E como encontrar esse tipo de azeite? Nem todo azeite de oliva tem esse nível mais elevado de compostos fenólicos. Então, quando você for procurar pelo azeite, é importante que o azeite esteja em embalagem de vidro, embalagem escura, e no rótulo deve estar descrito rico em compostos fenólicos, rico em polifenóis ou alto teor de polifenóis, ou também colheita precoce. E quais são as características comuns desse azeite? Tem um sabor mais intenso, um leve amargor, pode provocar uma sensação picante na garganta, a coloração do azeite é mais esverdeada e a sua extração é a frio. Em relação à acidez, em geral, estes azeites com maior teor de polifenóis têm por volta de 0,3 a 0,5. Outra análise também do azeite de oliva, mas desta vez juntando 15 estudos com mais de 2.400 pessoas, mostrou que o azeite de oliva reduziu 2 dos principais termômetros da inflamação no nosso corpo, a proteína C reativa e a interleucina 6. E para você entender melhor, esses 2 termômetros da inflamação são como alarmes no nosso corpo. Quando eles estão acionados, a doença avança mais rapidamente. E o azeite ajudou a desligar esses alarmes. E como usar no dia a dia? 2 a 3 colheres de sopa são suficientes ao dia e é importante que você use esse azeite à temperatura ambiente, pois quando o azeite de oliva entra em contato com o calor, ele perde um pouco das suas propriedades, então vai perder os benefícios desses polifenóis, não em 100%, mas perde parte desses benefícios. Alimento número 2, brócolis e outros vegetais da família crucífera, como o repolho e a couve de Bruxelas, por exemplo. Eu vou te contar o porquê de uma forma simples. Quando você mastiga o brócolis, acontece uma reação química na boca. Na boca, o vegetal libera uma substância chamada sulforafano. E esse sulforafano faz algo que praticamente não conseguimos encontrar na natureza. Ele liga o interruptor dentro das nossas células, que aciona o sistema de defesa
contra o desgaste e a inflamação. E agora vem a parte mais importante. Uma pesquisa realizada em 2024 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fez um rigoroso teste com pacientes com doenças renais. Foi dado sulforafano para um grupo de pacientes com doença renal crônica durante o período de 1 mês. E qual foi o resultado? O interruptor da proteção das células de defesa foi ativado de forma significativa. E além disso também foi observado melhora nos níveis de glicose, fósforo e triglicerídeos desses pacientes. Então, convido vocês a ter vegetais crucíferos no seu prato, no seu dia a dia e incluir o brócolis, que é um dos mais ricos em sulforafano. E como consumir no dia a dia? Se for possível, prefira o broto do brócolis, que vai ter um teor maior de sulforafano até do que o próprio brócolis. Tem até 10 vezes mais de compostos ativos. Pique ou mastigue bem antes de engolir para ativar o sulforafano. E se for possível, fazer o processo de cozimento a vapor por 3 a 4 minutos. Esse processo de cozimento, de preparo, foi o processo que mais preservou o teor de sulforafano do brócolis. Ah, e se você colocar uma pitada de mostarda em pó, você pode ativar ainda mais este efeito benéfico. Alimento número 3, eu vou chamar de amido resistente, que na verdade você encontra em um grupo grande de alimentos. O amido resistente é o carboidrato não digerível que você pode encontrar na banana verde, no feijão, na batata, no inhame. Eu tenho certeza que pelo menos um desses alimentos você deve ter na sua casa. Agora eu vou te explicar sobre ele. O amido resistente é o tipo de carboidrato que o intestino delgado não consegue digerir, então ele passa intacto para o intestino grosso. E lá no intestino grosso ele serve como alimento para bactérias boas do intestino. Mas aí você pode me perguntar, o que o intestino tem a ver com o rim? Muito mais do que parece. Uma parte das toxinas que sobrecarregam os rins vem do intestino. Bactérias ruins que se alimentam de proteínas produzem toxinas que entram no sangue, entram na corrente sanguínea e prejudicam o rim. Mas quando você alimenta as bactérias boas com o amido resistente, você desequilibra esse jogo a seu favor. Isto é, você protege o seu rim. Uma pesquisa publicada em 2024 avaliou pacientes em tratamento conservador durante 16 semanas. Os pacientes que consumiram o amido resistente tiveram uma redução significativa de uma das toxinas mais prejudiciais, chamada sulfato pecresol. E quando você então reduz essas toxinas urêmicas, protege os rins. Esse é o tipo de carboidrato que trabalha a seu favor. Alimenta o intestino, reduz toxinas urêmicas e ainda tem menos impacto no sangue, na sua glicemia, do que o amido comum. E onde encontrar no dia a dia? Você pode encontrar amido resistente na biomassa de banana verde, batata inglesa, inhame ou mandioca cozidos e resfriados na geladeira. Então você precisa fazer o processo de cozimento e deixar que elas terminem o seu resfriamento dentro da geladeira. Feijão ou lentilha cozidos e também resfriados desta mesma forma. Aveia crua, que pode ser consumida ali com iogurte, por exemplo, ou também na forma de suplemento. Então, recapitulando os 3 alimentos que eu trouxe aqui hoje para vocês, que protegem os rins. Azeite de oliva extra virgem rico em polifenóis. Reduz a inflamação no organismo, protege os rins e a saúde cardiovascular. Brócolis e demais vegetais crucíferos, todos os vegetais da mesma família. Ativa o sistema de defesa natural das células contra o desgaste que a doença renal pode provocar. E o amido resistente alimenta as bactérias boas do intestino e reduz as toxinas que prejudicam a saúde do rim. 3 alimentos, 3 caminhos diferentes de proteção e todos com validação científica. Nutrição renal não é só lista de restrição, é inclusão, é estratégia, é usar o que a ciência descobriu ao seu favor. Se você gostou desse vídeo, curte para eu saber que você gostou e até o próximo.